Olá, meus amores, bem-vindos. Vamos para mais uma mini leitura incrível. Vamos tirar aqui uma cartinha das mensagens dos filmes e séries. Vamos ver o que vem. Esta é fixe, esta é muito gira. It's not about what you eat, it's about what's eating you. E é da série Body of Proof. Portanto, não é sobre aquilo que você come, é sobre aquilo que está a comer-lhe a si. O que é que lhe está a comer a si, entre aspas, a comer o espírito, não é? A consumir o seu espírito? O que é que está a sugar-lhe a energia? Basicamente é o que isto quer dizer. Vamos usar aqui o Tarot Chrysalis. Por baixo do baralho temos a Roda da Fortuna, Rei de Ouros, Rei de Copas, As de Paus, desculpem, 5 de Paus, 10 de Espadas. Esta carta é a Imperatriz, que aqui chama-se Gaia, 2 de Copas, o Ilusionista, que é o Cavaleiro de Ouros, As de Ouros e 9 de Paus. Pois, estes aqui também têm nomes, mas não foi uma tradução tão direta, então nem sequer falei nisso. Bem, anyway, vocês também já sabem como é que eu sou. Eu vejo o que vejo e não vejo o que não vejo. Então, vamos contar uma história entre um homem e uma mulher para facilitar a nossa vida. Eu vejo aqui um homem que está neste momento numa fase em que ele está a atingir a mestria em relação a conhecer-se ele mesmo. É como se eu sentisse que este homem neste momento sente que se conhece mais a ele mesmo do que, sei lá, há uns 2, 3 anos atrás. O que é perfeitamente normal, porque nós, especialmente as pessoas que vêm a este canal e que têm interesse no autoconhecimento, são pessoas que com o tempo vão se conhecendo melhor, certo? É o que faz sentido. Então este homem neste momento aparece-me com 2 reis. Uma energia de mestria e uma energia de ter evoluído dentro destes 2 elementos, que são os ouros, que correspondem ao elemento terra, e as copas, que correspondem ao elemento água. Então, este homem aprendeu muito sobre matéria, experiências, ações, comportamentos, tudo o que tem a ver com matéria, tudo o que tem a ver com nós movimentarmos a matéria, fazer acontecer através de, sei lá, de ações e de coisas práticas na matéria, ok? Portanto, ele aprendeu muito sobre isso, pode também ter-se desenvolvido na área financeira, na área do trabalho. Olha que engraçado, para alguns de vocês, isto é uma mensagem muito específica, ele pode-se ter desenvolvido também em termos de música. Pode ter explorado a área da música ou a área do som. A área do som. Tá? Para alguns de vocês, este homem descobriu também, neste processo de autoconhecimento, que ele é empata. Que ele consegue captar, através da vibração das situações, chega através das emoções dele, para ele, e ele interpreta. Está bem? E ele também evoluiu aqui muito na capacidade de se tornar uma pessoa fiel. Talvez ele não fosse fiel no passado e ele tem-se estado a aprimorar nessa parte, aqui com a energia do cão. Ok? Aqui temos aqui o outro rei, Rei de Copas. Este rei fala sobre a mestria nas emoções, no que é que se sente. Talvez este homem no passado talvez vivesse uma vida mais lógica, sem tanto contacto com o que é que ele sente, e agora ele está muito preocupado com o que é que sente em todas as circunstâncias. Daí que estas 2 cartas juntas, eu vi aqui também alguns de vocês que vão ressoar com a parte do homem. Podem-se ter tornado empatas, lá está, tanto contacto com as emoções trouxe ao de cima a capacidade de empatia, de sentir os outros através das próprias emoções. Não se esqueçam que esta história de homem e mulher aqui não tem nada a ver com o género, é só uma forma de contar a história que facilita a minha vida, ok? Podem trocar o género, o homem pode ser uma mulher, pode ser uma história entre 2 homens, pode ser uma história entre 2 mulheres, não interessa, ok? E é engraçado, porque ele também aprendeu, aqui com este cavalo, ele agora também aprendeu que deve direcionar-se sempre e movimentar a sua vida na direção das emoções dele. Antigamente ele não seguia o coração, ele não seguia as emoções, talvez até ignorasse as emoções para seguir a lógica,
só que deve ter aprendido lições sobre isso que não foram agradáveis. Daí que ele agora está diferente. Eu vejo que este homem podia ser uma pessoa muito teimosa. E quando eu tirei as cartas e vi esta carta aqui, em particular, o título que me veio para esta leitura, não sei se vai ser esse título depois no final, mas um potencial título para esta leitura que me veio à cabeça na hora foi: ele chorou a própria teimosia. Ele chorou a própria teimosia. Porque aqui aparece um carneiro, não é? O carneiro é conhecido por ter alguma teimosia, e eu vejo aqui um bocado de orgulho, um bocado de ego. Este homem vivia muito nesta cena do ego e muito numa cena lógica, mas ele já chorou por causa disso, porque no momento em que ele começou a despertar para a parte emocional, houve uma altura em que ele confrontou-se com as próprias escolhas da vida dele e percebeu que em alguns momentos ele escolheu mal. Porque ele escolheu segundo o ego, segundo a teimosia, o orgulho, segundo a lógica, em situações onde ele devia ter ouvido o coração, e por causa de ter escolhido pela lógica e pelo ego, acabou por se decepcionar com essas escolhas, ok? Isto é um as de paus, mostrando aqui um início. Pode ser um início neste desenvolvimento que este homem fez nele próprio, não é? Pode estar numa fase em que, como ele, hoje em dia, os referenciais dele de vida e aquilo que ele segue é diferente do que no passado. Isto pode ser uma nova fase onde ele agora implementa esses novos referenciais, ok? Em relação à mulher da história, eu vejo aqui que este homem pode ter-se arrependido de alguma coisa onde ele não a tratou bem, ok? Porque, lá está, ele ter chorado a própria teimosia ou ter chorado o orgulho indica-me que alguma coisa em relação a ela fez com que ele estivesse no ego. E depois aparecem estas duas cartas. Uma delas fala sobre conflito, algum tipo de discussão. Para alguns de vocês este homem fez julgamentos acerca dela e pode até ter comentado com alguém coisas más acerca dela. Ele pode ter feito gossip sobre ela, fofoca sobre ela, com outras pessoas. Estão a ver aquilo a deitar aqui as chaminhas pela boca. Tá? Mas para outros, esta energia é outra. É uma energia em que eles os dois discutiram, o homem e a mulher. Tá? Há aqui alguma cena de traição. 10 de espadas. Só que é engraçado, porque o 10 de espadas normalmente mostra uma pessoa deitada no chão com as espadas nas costas, não é? Foi apunhalada pelas costas. Mas aqui não. Aqui é como se... É como se este homem tivesse tentado domesticar um tigre. Este homem tentou domesticar um tigre, ou seja, esta mulher está no seu empoderamento, é este tigre, tem muita coisa para expressar, para viver, para conquistar na sua vida, e este homem tentou colocá-la numa... Tentou restringir esta mulher. Este homem puxou esta mulher para trás, no seu percurso. Mas ele não viu isto na altura, lá está, foi preciso este desenvolvimento para ele se deparar com o ego dele, e ao deparar-se com o ego dele, ele ter percebido algumas coisas que fez com ela e que não eram adequadas, nem alinhadas com a pessoa que ela é, nem com a pessoa que ele é, atenção. Elas eram alinhadas com a pessoa que ele era no passado, mas com a pessoa que ele é hoje em dia, não. E olhando para a pessoa que ele é hoje em dia, e que no fundo é mais próximo da pessoa que ele quer ser, ele não se orgulha das coisas que lhe fez, tá? Então, de certa maneira, não só ele fez críticas e julgamentos e fofocas sobre ela, e pode ter dito isto a outras pessoas, como ele, de alguma forma, restringiu-a dentro de um enquadramento. Ele colocou a ela num enquadramento que não era o dela. Seja isto o que for. Vou dar exemplos. Ela podia querer evoluir a relação com ele para algum lado e ele travou-a. Ele pode ter, por exemplo, também, outro exemplo, ele pode ter colocado esta mulher na zona dos amigos, sabendo que ela queria ter alguma coisa com ele. Ele pode ter colocado esta mulher num triângulo amoroso. De repente ela estava num enquadramento com ele que não tinha nada a ver com ela. Onde ela não podia viver o seu máximo potencial como tigre. Se é que me entendem? Então, foi como se aquilo que ele ofereceu a ela fosse muito abaixo daquilo que ela nasceu para ser, ok? Ele sabe isto. Ele sabe isto e já chorou isto.
ele sabe isto e já chorou isto, ok? Ela aparece aqui com a Imperatriz, portanto, ele agora já consegue vê-la como ela é, com esta mulher incrível. E outra coisa, a Imperatriz é o conjunto das 4 rainhas, portanto, ele tem 2 reis, agora ela tem 4 rainhas, só para perceberem, tá? Então ela, quando ela se apresentou a ele, ela já emanava esta energia de Imperatriz, e agora imaginem, está bem? As coisas mudaram para ele cresceu e evoluiu, então ela também cresceu e evoluiu, ok? Até porque é assim, olha que engraçado, o 2 de copas neste baralho chama-se 2 dos espelhos, mostrando-me a conexão da alma deles, sempre teve em espelho, então se ele evoluiu, ela evoluiu, ok? Mas ele agora consegue vê-la como a Imperatriz que ela sempre foi e consegue perceber o quanto aquilo que ele lhe ofereceu era pequeno para ela, mas muito pequeno para ela. E vou-vos dizer uma coisa, às vezes as pessoas oferecem uma coisa pequena às outras, mesmo delas próprias, uma versão reduzida delas próprias às outras, porque não se sentem à altura do desafio, então encolhem-se, sabem? Mas aqui neste caso, ele não fez, ele tinha como lhe dar mais. Ele escolheu não lhe dar mais, entenderam? Escolheu não lhe dar mais. E uma parte disto foi porque ele não queria ver a parte emocional dele. Como ele tinha uma atitude mais lógica, mais racional, mais de orgulho, de ego, etc., teimosia, ele não queria olhar para a parte dele que realmente sentia alguma coisa por ela. Eu não sei porquê, porque não está aqui o motivo, mas vamos continuar, pode ser que surja. Portanto, ele agora vê quem ela é, vê o merecimento dela e vê a conexão que eles têm e que sempre foi incrível e especial. Agora isto está claro para ele, nos olhos dele ele consegue ver isto, ok? Eu vejo que para alguns de vocês pode ter passado algum tempo, temos o Cavaleiro de hoje, pode ter passado algum tempo até este homem ter esta consciência, especialmente porque este Cavaleiro de hoje está debaixo da carta do início, da carta do início e da carta que mostra a teimosia, não é? Portanto, pode ter passado algum tempo até ter caído a ficha para este homem. Agora já caiu a ficha. Temos outro as aqui, as de ouros, mostrando-me o início que ele quer ter com ela, até porque temos 2 inícios, 2 as, um as de paus e um as de ouros. Ele quer ter um início com ela sólido, mas reparem, neste as de ouros não há aqui nenhuma oferta que o universo está a fazer. Normalmente os ases têm algo, uma mão que oferece alguma coisa. Neste aqui não, temos uma pedra. Mostrando-me que existe algum tipo de obstáculo entre ele e ela. E este obstáculo foi criado muito por causa deste passado deles, passado que pode ter sido ontem, não tem que ser há 10 anos atrás, embora também possa ser. Eu quando digo passado, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa lá muito atrás. Não, o passado foi o que viveram ontem. Pode ser uma pessoa que está nesta energia e que vocês contactam com a pessoa e que isto aconteceu ontem, ok? Por isso eu acho graça quando as pessoas começam a dizer eu não quero ninguém do passado. Ninguém do passado. Pode ter sido uma pessoa que ela conheceu ontem e já não quer. É que eu acho que as pessoas pensam passado é assim uma coisa mesmo lá além, muito, muito longe. Pensam logo nas decepções todas. Não, isto é uma pessoa do passado. Todos nós, olha, por exemplo, vocês são pessoas do meu passado. Se vieram cá ao meu canal ontem, por exemplo, são pessoas do meu passado já. Perceberam? Portanto, não apliquem isto a pessoas tipo, que tiveram uma relação no passado, não tem que ser necessariamente isto, ok? Portanto, há aqui um obstáculo entre eles os dois criado pela problemática aqui dele lhe ter oferecido algo que ela não merecia, algo muito abaixo do que ela merecia e de quem ela era e daquilo que ela também lhe ofereceu a ele, atenção. Portanto, isto foi completamente desequilibrado entre o dar e o receber, não foi correspondido a esta relação claramente, ok? Como eu tinha dito, embora eu tenha falado agora sobre o que é que significa para mim o passado, certo? Nesta leitura em particular, eu vejo que pode ter passado algum tempo até ter caído a ficha a este homem, então talvez a conexão deles não tenha sido ontem. Já foi um bocadinho mais de tempo, está bem? Pronto. Agora, 9 de paus, fala sobre desconfiança. Olha que engraçado. As cartas estão mesmo a falar comigo. Eu disse que já tinha passado algum tempo. Olhem aqui, temos um relógio. Se não é um relógio, é o quê? É uma bússola? Não sei, parece-me uma coisa estranha, mas fez-me lembrar um relógio, portanto vamos mais para o relógio. Lá está, confirmando que já passou algum tempo que isto aconteceu.
ele está desconfiado no sentido de que está com medo. Está com medo de oferecer este início, está com medo de avançar para mostrar algum tipo de intenção que no passado não mostrou, porque existe a pedra entre eles. Existe esta pedra entre eles. Okay? Existe esta pedra entre eles e que tem que ser ultrapassada e também talvez tenha que ser curada. Talvez tenha que ser falada. Ok? Então o que é que impede este homem de fazer o movimento? Lá está, ele quer falar com ela, vocês veem que estão aqui coisas escritas, portanto conversa, ele quer conversar e os pássaros é sinónimo de comunicação. E temos aqui uma criatura a deitar coisas pela boca, isto é paus, ok? Então os paus falam mais da ação de palavras, talvez ele queira falar, mas também queira agir, porque para lhe dar um início tem que agir também, certo? Mas é como se eu quando olhei para isto parecia-me vento, embora o vento seja mais do elemento das espadas do que dos paus, né? Eu olhei e pensei, ele está à espera dos ventos da mudança. É como se, não sei, não é à espera de um sinal, porque eu até acho que este homem já recebeu sinais para avançar na direção dela. Eu acho que ele recebeu sinais. Eu não acho que ele esteja à espera de sinais. Eu acho que ele está à espera que a oportunidade se revele para ele no sentido de... Eu acho que ele está a usar as emoções e a intuição dele para perceber quando é que é a altura certa de avançar. É assim, isto são duas pessoas claramente tão ligadas por uma força do destino, são pessoas que já se conheceram antes, ainda estão ligadas, não interessa, lá está, quando é que aconteceu esta novela mexicana, e as coisas finalmente estão a dar a volta. Eu acho que ele está à espera deste momento em que a roda gira e se põe favorável para ele avançar. E para ele, para ele saber qual é que é esse momento, eu acho que ele está a usar o sentir dele, ele está a usar a empatia, ele está a usar o feeling. Há aqui uma sensação que eu tenho de que ele está a usar os dons dele, a intuição dele, mesmo que ele não se veja a ele como uma pessoa com dons, ele está a usar o sentir dele para perceber qual é este momento. E quando for esse momento, ele vai sentir que os ventos, entre aspas, estão a favor. Estão a ver? Os ventos estão a favor, então está na hora. Basicamente é isto. Meus amores, muito obrigada por terem visto. Eu vou dar continuidade a isto na nossa mini extensão. Hoje não me apetece tirar o emoji, também não me apetece tirar mais nada. Ficamos por aqui. As nossas extensõezinhas estão todas aqui no nosso canal, na área de membros, desde o dia 11/6, se vocês quiserem aderir, sou muito grata. E pronto, é isto. Nada mais a venda a declarar. Beijinhos a todos e até breve. Tchau!